Shalom, meus amados. Vamos falar agora sobre o estudo das ideias. O estudo das ideias é o ato de penetrar na mente do autor sagrado e descobrir os propósitos e as motivações que o levaram a escrever o texto. Esse é o primeiro ponto, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre as ideias, né? O estudo do que levou o autor a escrever o que ele escreveu, ok? O estudo das ideias é o ato de captar a mensagem divina de maneira sutil e silenciosa inserida no texto bíblico. É aquilo que muitas vezes a gente chama de revelação, ok? Muitas vezes você vai ler um texto e vai conseguir tirar, né, com muita sutilidade, coisas que estão por trás do texto, que muitas vezes estão na mente do autor, né? O principal elemento desse estudo é descobrir o que provocou o autor sagrado a escrever o texto em estudo. É entender tudo aquilo que deu origem ao texto e o modo em que os destinatários os receberam, né? Permitir que a Bíblia seja interpretada por ela mesma. Um outro elemento fundamental nesse princípio é a harmonia doutrinária dos seus escritores. Todos eles seguem uma mesma linha de propósito e pensamento. Isso só foi possível porque eles escreveram na orientação de Deus. Olha só que poderoso, né? Todos, né? Todos os textos bíblicos, eles têm uma perfeita harmonia, ok? Eles estão, um encaixa no outro, né? Por que isso acontece? Porque existe o mesmo propósito e o mesmo pensamento, né? O mesmo pensamento, a mesma ideia inicial, o propósito original de Deus, né? E como que isso foi capaz, né? Como que isso foi possível acontecer? Porque escritores em épocas diferentes, né? Muitos anos levaram para escrever um livro, depois escrever outro, e depois eles fizeram uma junção de tudo e parece que tudo se encaixou perfeitamente. Porque isso foi escrito na orientação de Deus, né? Deus, ele não falha e ele tem a perfeita harmonia em todas as coisas. O que fez Herodes saber que o Senhor Jesus havia nascido em Belém, conforme Mateus 2, versículo 4 e versículo 6. Foi o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha que poderoso. Observe que a ideia de um Messias, rei, não era nova nos tempos de Herodes. Quem lê as escrituras sabe que Herodes era o rei na época de João Batista, né? Que mandou matar as crianças quando ficou sabendo que ia nascer o Messias. Mas como que ele ficou sabendo? Porque ele estudava as escrituras e ele encontrou em Miqueias, né? Miqueias, capítulo 5, versículo 2, uma palavra que apontava para o nascimento do Messias naquela época, naquela data. Ele só não sabia aonde o Messias nasceria, entendeu? Isso é poderoso. Aí quem trouxe a revelação do Messias, o lugar aonde ele estava, foi a estrela que trouxe, o ato sobrenatural de Deus, guiando os magos até a manjedoura, ok? O Antigo Testamento se completa no Novo Testamento. O Novo Testamento esclarece o propósito de Deus iniciado no Antigo Testamento, especialmente no que diz respeito à nova criação em Cristo Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento é uma completude, né? Ele se completa no Novo Testamento. O Novo Testamento vai apontar e vai esclarecer o propósito de Deus iniciado no Antigo, o propósito original de Deus. Se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver o projeto inicial de Deus da criação. Se você ler Apocalipse 21 e 22, você vai entender o propósito final de Deus, que é o quê? Nós estamos voltando para o lugar original, que é o jardim, o lugar de intimidade, o lugar de buscar a Deus, o lugar de viver na presença de Deus eternamente, que era o início de todas as coisas. Então, uma coisa vai levar a outra. Nós estamos caminhando para o projeto inicial de Deus, certo?
Então isso é uma coisa muito interessante de a gente entender. A ideia, o propósito e o pensamento original de todas as coisas, a orientação que Deus deu a cada um dos escritores é poderoso. Terceiro, observar o elemento mais importante do texto. As palavras e as frases é fundamental, pois às vezes o estudante, o cristão, de tanto se importar com as palavras e as frases do texto, se esquece da principal lição escondida atrás delas. Um exemplo, a parábola do bom samaritano em Lucas 10, capítulo 10, versículo 30 e versículo 37. Onde a principal ideia é a prática do amor ao próximo e não elementos escatológicos. Muitos usam a palavra do bom samaritano por um termo escatológico. Mas a ideia, o elemento principal do texto é o amor. É o amor ao próximo. Que quantos passaram ali e viram aquele homem atirado no chão, machucado, foi roubado pelos salteadores, mas passou um homem ali, que era um samaritano, ou era um judeu, não me lembro, recordo bem se o cara que estava no chão era um samaritano, e era um judeu que parou para ajudar aquele homem, que quem conhece a história sabe que judeu e samaritano não se bica, eles não têm uma amizade muito boa. Então a gente tem que entender que a gente não pode acabar dando ênfase a tantas coisas mais para frente e esquecer da ideia principal, A ideia principal, o elemento principal do texto, certo? Quarto, observar as várias maneiras dos autores bíblicos falarem da mesma coisa. A doutrina da regeneração aparece como? Em João 1,13 e 3,3 é chamada de novo nascimento, Doutrina da regeneração, novo nascimento. Em João 1,13 e João 3,3, ok? João 5,21 e Efésios 2,5 é chamada de vivificação, a mesma coisa. A mesma doutrina da regeneração está sendo chamada em João 5,21, em Efésios 2,5 de vivificação. Quarto, em Tiago 1,18 é chamada de geração, a mesma doutrina de regeneração, ok? Em Tito 3,5 é chamada de lavagem pela palavra, ato de regeneração, ser lavado pela palavra. Em Colossenses 1,13 é chamada de translado, a mesma doutrina de regeneração, ou seja, observar as várias maneiras do autor de falarem da mesma coisa, vários textos apontando para a mesma coisa. Isso a gente precisa aprender, porque muitas vezes você vai encontrar muitas palavras na Bíblia falando da mesma coisa, ok? O assunto é o mesmo, o elemento é o mesmo, só muda a forma como cada autor expressa, ok? Observar a ligação existente entre os assuntos e os temas bíblicos. Revisar as conclusões que tiramos do nosso estudo, ok? Antes de levar qualquer estudo bíblico para o púlpito, o estudante precisa fazer uma revisão cuidadosa, a fim de verificar se não se enganou com alguma coisa. Isso não demonstra falta de confiança na pesquisa, mas responsabilidade. Ou seja, nós devemos ter um pouco de cuidado e de cautela. Sempre que a gente for ensinar alguma coisa, nós precisamos ter o hábito de revisar o que vamos ensinar. Por quê? Porque estamos sendo responsáveis. Não estamos agindo com falta de confiança. Estamos trabalhando com responsabilidade naquilo que estamos ensinando, pois aquilo que ensinamos prestaremos conta. Cada um que eleva, usa o púlpito para ensinar, será também julgado pelo que escreveu e o que ensinou. Então a gente precisa entender que a gente precisa observar a ligação existente entre o quê? Entre o conteúdo e a Bíblia. O que eu vou pregar é bíblico, o que eu vou ensinar é bíblico. Simples, precisa ter fundamento e ter fontes bíblicas sobre o assunto que você vai pregar ou vai ensinar, certo? Segundo, revisar a conclusão que tiramos do nosso estudo.
revisar aquilo que você está estudando, certo? Uma autoanálise. E por fim, ter um cuidado, verificar tudo direitinho, bonitinho, porque isso é um ato de responsabilidade. Então, a aula de hoje é sobre isso, estudo das ideias, né? O princípio para o estudo das ideias, é o princípio de tudo. Como eu faço para estudar uma ideia, como eu faço para estudar a palavra, como eu faço para tirar um texto e fazer dele um ensino, ok? Deus abençoe.